Vamos falar sobre ocultismo, vamos falar sobre obras das trevas, sobre coisas escondidas, aquilo que os pastores e os padres não revelam, o pastor Frank Lima revela aqui no canal Abrindo a Mente. Um ex-mestre maçom, saindo da ordem, de 32 anos a 57 anos ele esteve fazendo parte. E deixando esse caminho, voltou-se para o cristianismo. E ele relata de uma forma impressionante as coisas que ele aprendeu, que foram reveladas para ele, e coisas que intrigam ao ser humano na sociedade secreta conhecida como maçonaria. Olá, sou o pastor Frank Lima, você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Você que ainda não é inscrito, aproveite, inscreva-se, ative o sininho das notificações para receber o nosso conteúdo diário, que é um bom entretenimento, além de um bom conhecimento para você. Você vai ver algo muito interessante hoje nesse vídeo, de um testemunho de um ex-mestre maçom. Muito bem, quero apenas dar algumas pinceladas aqui sobre o assunto. Em primeiro lugar, a maçonaria, que se intitula apenas como uma entidade filantrópica. Na verdade, ela é posicionada como uma religião, e uma religião ocultista. A maçonaria diz que é apenas uma sociedade discreta. Ela é discreta, mas é muito mais secreta, e sempre foi. O grande poder que reside na maçonaria, o grande poder de domínio que ela tem, jaz não só na sua descrição, mas na guarda dos seus segredos. Os segredos são revelados gradativamente, segundo os primeiros graus que o iniciado vai obtendo. Aqueles que estão numa escala menor, na hierarquia menor, não conhecem os segredos da posterior hierarquia. Então sempre mantém o respeito, o equilíbrio entre eles, assim como a lealdade cega e a obediência, pelo fato de não ter controle, não ter o poder do conhecimento do próximo nível que está à frente dele. Em primeiro lugar, eu diria, a maçonaria é um caminho. O ser humano é curioso para saber as coisas que ainda ignora. Eles têm medo das coisas que ignoram e sabem que o conhecimento é poder. Então, os que buscam a sabedoria buscam esse completo pacote. Estão buscando poder, estão buscando conhecimento, estão buscando controle. É essas as características da ordem. Esse caminho que as pessoas buscam, muitos procuram como se fosse um caminho de iluminação, o caminho de uma religião, o caminho para a espiritualidade. E esse caminho, muitos, eles chegam à conclusão que é bom através dos comportamentos dos seus agentes. Eu gostaria de dizer que uma pessoa é conhecida como boa não pelo seu comportamento apenas. Porque uma pessoa boa, ele é claro que tem um bom comportamento. Mas os fariseus, eles se comportavam bem perante as multidões, mas nos bastidores, na surdina, eles eram diferentes. Os líderes evangélicos, os padres e os políticos, eles se comportam de uma forma na presença das pessoas, mas na vida real deles, eles agem diferente. Foi isso que Jesus reprovou, a hipocrisia. Então, os maçons, eles trilham um caminho de educação, de decoro e de ética. Só que, na verdade, eles são corruptos. Eu não estou generalizando. Em todo lugar tem corrupção. Eles também se corrompem. Eles também, muitos são desleais. Eles também são hipócritas e tudo mais. Então, reitero e dou ênfase novamente em dizer: o comportamento que se vê, seja de um maçom, seja de um evangélico, seja de um político honrado, um comportamento educado, invejável, cortês, cavalheiro,
não quer dizer que essa pessoa tenha luz que seja do Criador, que seja de Deus, e que esteja trilhando o caminho certo só pelo comportamento. Porque as pessoas fingem que é uma coisa quando na verdade é outra. E é isso que o Pai reprova, é isso que Jesus reprova. É preciso que você seja quem você é. Mas é uma das qualidades da religião, é mostrar no invólucro, na superficialidade, no estereótipo uma coisa e na verdade ser outra. Em segundo lugar, é difícil entrar na maçonaria. É preciso que o sujeito seja digno. Acho que é mais fácil um iniciante de lutador conseguir ser admitido no templo de Shaolin do que uma pessoa apenas por vontade ser um maçom. Por mais que ele queira ingressar na ordem, ele precisa ser convidado. E para isso, ele será investigado, estudado, será pesquisado, porque não é qualquer um que eles admitem. Os que estão lá, com toda precaução, com todo cuidado, ainda fazem merda. Imagina aqueles que estiverem despreparados. Então, é difícil e demora demais para ser maçom. É algo que não é para todos, é somente para aqueles que eles acham que é digno e que é aprovado e que resiste com o tempo e consegue ser aceito, ser recebido pela ordem e pela loja. Em terceiro lugar, quando o aceito, o reconhecido, ele é iniciado, é posto uma venda nos seus olhos e ele será grandemente interrogado. Por quê? Eles têm de saber tudo sobre a sua vida. E, na verdade, o que acontece? O que ocorre é que você não sabe nada sobre eles, mas eles agora têm de saber tudo sobre a sua vida. Isso ressoa muito estranho. Os maçons, eles têm privilégios no país, em posições e cargos elevados. Por exemplo, em uma entrevista de um cargo alto que um coordenador, um empresário vai fazer com pessoas que estão ali, geralmente os altos empresários, não todos, mas a maioria são maçons. E eles vão dar privilégio para os seus irmãos maçons. Que em muitos dos casos, quando ele fizer uma assinatura no seu currículo e foi entendido que é um maçom, ele poderá passar sem ser feita entrevista. E será privilegiado com cargos públicos, ou posições na política, ou seja onde for. Ele é privilegiado com isso. E isso é algo injusto. Isso é a qualidade da religião, porque a religião carrega essa bandeira, favorecendo os seus chamados domésticos da fé. E Deus não faz acepção de pessoa, mas a maçonaria faz. Não só a maçonaria, como outras entidades, como igrejas e a política em geral. Muito bem. Em quinto lugar, gostaria de dizer que a maçonaria ela é satânica. A maçonaria, eles são chamados, os mestres, de continuadores da linhagem de Caim. E sabemos que a linhagem de Caim é uma linhagem assassina. Caim foi quem matou, sacrificou seu irmão Abel. Daí você ouvir falar sobre a questão de sacrifícios, que não teve como encobrir que foi algo que muito aconteceu em sociedades secretas. Em sexto lugar, os símbolos maçônicos, eles são manifestos em toda parte, principalmente no nosso país. Símbolos e as suas letras. O M, se você for ver, empresa McDonald's, começa com M. Aqui no Ceará, Macavi, Magazine, Macro, e tantas empresas com a letra M, por exemplo. E as letras, assim como os símbolos, são importantes. Eu soube disso quando fui registrar uma locadora de vídeo no ano de 2005 e a contadora falou que havia o nome de ilusão e havia o registro da empresa e que as letras eram importantes. O meu nome é Francisco Lima, como Frank Lima, para ser Frank Videolocadora, como um nome marca na locadora, tudo bem. Para botar na fachada da loja, para botar na capinha do DVD, ok. Agora, no registro mesmo, o que era importante
Era o nome da minha esposa, Maria Benes da Silva Lima. Seria MB Videolocadora. A letra M era importante, B era importante. Então tem isso aí. Mas, ressaltando que os símbolos para eles são importantes. Eles são donos as empresas cinematográficas. Então, todos os cenários são cuidadosamente preparados com os objetos, com símbolos, com tudo aquilo que importa. E pode estar certo que o símbolo do obelisco, que é o símbolo fálico, representa o órgão sexual masculino. E que o símbolo do Bafomé, do deus cara de bode, e o símbolo do compasso e do esquadro, o símbolo da pirâmide e do olho de Horus e de outros símbolos maçônicos estão repletos em todos os lugares. E aí há umas pessoas tolas, nécias, que costumam dizer que você está dando ênfase, observando coisa que não tem importância. Para você não tem importância. Para mim não tem importância. Para mim o olho de Horus e merda é a mesma coisa. Desculpa a expressão. Desculpa a expressão. Eu não estou dizendo que não há valor religioso lá. Eu estou dizendo que não tenho... não tem para mim valor o olho de Horus. Para eles tem. Né? Então eu respeito a crença deles, o que eles acreditam, mas para mim não serve de nada. E para os outros não serve, mas para eles servem. Assim também, como alguns símbolos cristãos podem valer merda para eles que são maçons. Mas já para os cristãos tem valor, entendeu? Se alguém for mexer. Então, eu não estou entrando em tolerância religiosa. Eu estou dizendo que se formos ver um filme e se vemos a quantidade de rastros químicos que eles mostram, para que as pessoas achem que é natural os rastros químicos. E é uma das formas de infectar as pessoas com enfermidades. E faz parte da redução populacional. Porque o rastro químico contém 100 substâncias tóxicas, inclusive o monóxido de alumínio para deixar as pessoas retardadas. Hoje em dia conseguem fazer, através de pessoas inalarem algum tipo de gás, pessoas jovens infartarem 20, 30, 40, 100 de uma vez só. Então veja só. Então para eles... é importante os símbolos, porque para eles, os símbolos, eles invocam força. Eles atraem forças. Eles atraem energias. Então tem isso aí, que para muitas pessoas que não sabem, não é nada, mas para os que são maçons, os símbolos dizem e dizem muito. São portais, como a pirâmide, por exemplo, como colunas. Para eles são portais importantes, para a invocação de poderes, para a atração de poderes. Também, em sétimo lugar, os maçons, eles olham para outras pessoas, geralmente, vendo elas como pobres e profanas. Essa é uma realidade, porque eles detêm um poder, um conhecimento que aquelas pessoas não sabem, e eles se sentem superiores. Mas não são só eles. Os evangélicos também, eu falo porque religiosamente, sendo pastor evangélico, eu vejo que a pessoas evangélicas, elas aprendem isso, os líderes falam isso para elas, que elas são salvas, herdeiras de Deus e do trono, são filhos do leão da tribo de Judá, e que são filhos do dono e da prata e do ouro, e elas têm as demais pessoas como inferiores e como pecadores, como coitados, mas na verdade essas pessoas foram enganadas. Não é assim que a Escritura mostra. Não foi assim que Jesus falou. Inclusive, no dia da escolha, ele disse que chamaria e diria: eu tive fome, eu tive sede, eu estava nu, preso, doente, estrangeiro, e você cuidou de mim. E ele perguntará, o fiel, quando foi que eu te vi assim e cuidei? Ele vai dizer que foi quando cuidou do próximo, dos carentes. E isso não é praticado nesse cristianismo do século XXI. Eu não generalizo, mas é 99,9%. Os crentes, eles pegam tudo e dão para um único líder que reina, que são os fariseus de hoje e saduceus da época de hoje. E eles estão cometendo iniquidade, esses crentes, porque iniquidade é colocar pessoas no lugar do Criador. Eles estão colocando essas pessoas no lugar do Criador e não estão praticando boas ações de caridade, de piedade, porque os líderes enganaram. Eles seguiram a falsos pastores que estão aí e não estão seguindo a Jesus. Ou seja, o cristianismo não é tão diferente de maçonaria. A maçonaria, eles servem ao Deus cara de bode. E no cristianismo servem a homens. Romanos capítulo 1 fala isso. Leia Romanos capítulo 1. Serviram mais a criatura do que o Criador. A busca pelo Bafomé, o Deus cara de bode da maçonaria, para mim, para minha fé, eu vejo como algo satânico.
e também a busca por Deus através de homens que estão usurpando a glória de Deus, eu vejo satânica da mesma forma. E eu digo até que, em alguns casos, o Bafomé faz menos mal do que os líderes, os pastores, que ele não fala, ele não diz nada, ele só apenas exerce uma influência maligna através de papas, como Albert Pike, talvez, alguma coisa do tipo, ou Aleister Crowley, satanistas, porque maçonaria, no meu entender, é um braço do satanismo também. É satânico do mesmo jeito que o satanismo propriamente dito. Mas, enfim, é isso aí. Em oitavo lugar, o grau 33 faz com que os líderes se sintam igual a Deus. Quem tem o grau 33, ele se sente que agora é igual a Deus. Já tinha ouvido falar sobre isso? Está ouvindo agora. Em nono lugar, eu entendo que não dá para ser cristão e maçom ao mesmo tempo. A maçonaria e a política, e o judaísmo e o cristianismo, que corresponde a catolicismo e protestantismo, estão ligados. Mas, como Jesus disse que não dá para servir a dois senhores, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro, da mesma forma, cada um tem um conjunto de regras. Então não dá para você ser cristão e se dedicar e fazer parte da maçonaria ao mesmo tempo. Você tem de escolher. Se você vai fazer parte de uma facção criminosa ou se vai fazer parte de um partido político ou de uma religião, porque estão todos ligados no nosso país. É tudo uma corrupção só. Pessoas boas não dependem de nada disso. Pode praticar o bem, vivendo a sua vida, trabalhando com as suas mãos, derramando o seu suor, também ocupando posições boas, também tendo privilégios, sem depender da corrupção. Mas é muito difícil. A renúncia é muito difícil. Meus queridos, em décimo lugar, quando você sai da maçonaria, os seus irmãos desprezam você. Eu acho sempre a maçonaria muito parecida em alguns aspectos com o cristianismo, porque quando eu saí, deixei de fazer parte da igreja em 2014 para simplesmente ser igreja. Que igreja somos nós? E a palavra eclésia significa povos tirados para fora. Eu saí de fora do sistema, do templo. E Jesus disse, eu sou o bom pastor tira as ovelhas para fora. É assim que está escrito. E também Jesus falou para a samaritana, o dia e a hora chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão não é no templo e nem no monte, é em espírito. Então eu saí para estar em espírito, mas fui muito desprezado também. Então, aquele que foi iniciado e que fez parte da ordem maçônica, um dia, quando ele sai, os irmãos dele o têm como morto, viram as costas para ele. Também fizeram isso comigo. Durante 5 anos, minha mãe e meus irmãos ficaram um tanto diferentes comigo. Mas eu tive uma conversa com eles e a coisa melhorou mais. Mas a maioria das pessoas que andavam comigo passaram a torcer a cara, a dar as costas para mim. Então eu tive convicção de nunca mais retornar para lá, porque o amor que tinha por mim era falso. Dizem que ama, mas não amam. Nunca ninguém veio me visitar e perguntar como você está. Eu estou bem, mas eles não fazem isso. É para todo mundo se ver lá no templo. Então você vê que é uma religião e se torna assim uma religião pobre, porque o Criador é onipresente. E a marca do servo do Criador, disse o apóstolo João, é o amor. Se alguém não ama o irmão que vê, como poderá dizer que ama Deus que não vê? Em 11º lugar, há maçons poderosos envolvidos na corrupção em nosso país. Na maioria deles políticos. Quero dizer que apesar de todo o decoro, de toda a inteligência, de toda a sabedoria, de toda a educação, de toda a ética, de tudo isso, de toda a aronelidade, de tudo que é o maçom. Mas ele ainda, muitos deles, são corruptos e estão envolvidos com a maçonaria. E para concluir, a maçonaria ela interfere nas políticas e nas leis na maioria dos países do mundo. Eu quero que você dê uma olhada nesse vídeo, diga nos comentários o que você acha. Se quiser cooperar com o canal, torne-se membro, veja os privilégios que tem e estamos juntos. Olá a todos que estão nos ouvindo e assistindo. Meu nome é Sérgio Abad Galardo. Fui maçom por 24 anos. Atualmente estou aposentado. Minha carreira profissional foi como arquiteto e também como alto funcionário público. Entrei na maçonaria por volta dos 32 ou 33 anos e saí aos 57 anos. Como muitas pessoas, eu me fazia perguntas sobre o sentido da nossa existência e sobre a razão de termos consciência. Na época, a maçonaria me pareceu um caminho,
uma possibilidade para tentar encontrar respostas às minhas dúvidas. Para mim, naquela época, era uma busca por espiritualidade. Eu entrei na Droits Humains, uma obediência internacional que representa cerca de 17 a 18 mil membros na França e é mista. Não foi fácil entrar na maçonaria. É como um verdadeiro teste de resistência. É bastante difícil e geralmente demorado. Isso acontece porque é preciso ser considerado digno de entrar. A decisão cabe à apreciação da loja, que avalia se você tem ou não as qualidades necessárias. Há uma série de critérios e investigações. Se sua candidatura for aceita, você passa para a próxima etapa. Então, você é convocado, colocado em um assento, vendado e submetido a várias perguntas. Essas perguntas servem para que a loja o conheça melhor. É um momento desconfortável, porque eles sabem muito sobre você, enquanto você não sabe nada sobre eles. Alcancei o grau de mestre. Ocupava cargos de oficial nas lojas azuis, incluindo o de venerável mestre, que preside a loja. Alguns anos depois, fui cooptado para os altos graus. Interrompi meu percurso no meio desse processo. Eu já tinha obtido o 2º grau e estava próximo de alcançar o 14º, 15º, 16º e 18º graus. Mas foi nesse momento que decidi deixar a maçonaria. Sempre me perguntam se eu recebi privilégios profissionais ou financeiros graças à maçonaria. E tenho uma história pessoal que ilustra bem essa questão. Na época, eu queria mudar de emprego. Trabalhando como alto funcionário público, candidatei-me a uma posição de direção em nível departamental. Recebi uma resposta positiva rapidamente, com uma data fixa para começar. Apresentei-me ao presidente do órgão que eu iria dirigir. Quando entrei em sua sala, cumprimentei-o formalmente com o senhor presidente. Ele estendeu a mão e me fez um aperto de mão maçônico. Imediatamente começou a me tratar de forma familiar. Sente-se, meu irmão. Em qual obediência você está? Eu respondi que era da Droits Humains. Então perguntei, e você, meu irmão, de qual obediência faz parte? Ele respondeu, sou do Grande Oriente. Mais tarde, entendi que essa ligação facilitou o processo de minha contratação. Quando enviei minha carta de candidatura, usei uma assinatura maçônica na época. Ele, evidentemente, a decifrou e deve ter obtido uma série de informações sobre mim. Não acho que alguém seja contratado totalmente às cegas. Essas informações, junto com meu currículo, foram suficientes para que eu fosse contratado sem passar por nenhuma entrevista. Quando comecei a trabalhar, analisei, obviamente, os outros candidatos que concorreram comigo e, sinceramente, alguns eram mais qualificados do que eu. Para confirmar que a maçonaria é realmente luciferiana, cito aqui um texto maçônico. A sedução de Eva pelo serpente trata-se claramente de Satanás. Faz alusão aos princípios fundamentais de toda iniciação. Acho que isso dispensa comentários. Qualquer pessoa com inteligência comum pode compreender que a maçonaria tem um caráter luciferiano, mesmo que isso não seja declarado abertamente em público. Minha primeira percepção sobre o aspecto luciferiano da maçonaria ocorreu no grau de mestre. Na época, não dei muita atenção a isso. Só fui compreender plenamente esse aspecto quando recuperei minha fé e voltei a frequentar a igreja. Foi então que percebi o perigo que a maçonaria representa para a alma, para a salvação, além de seu caráter essencialmente luciferiano, ou mesmo satânico, já que Lúcifer e Satanás são a mesma entidade. A maçonaria faz uma distinção entre eles que, na minha opinião, não deveria existir. Bem, não vou revelar todo o ritual aqui, porque isso seria muito demorado. Além disso, já o fiz nos meus livros, para quem tiver interesse. Mas há uma espécie de psicodrama, e você interpreta o papel de Hiram. Hiram é o herói da maçonaria. Resumidamente, Hiram é assassinado por companheiros traiçoeiros, e você, como parte do ritual, assume seu papel e morre. Obviamente, é uma morte simbólica. Depois, você é levantado novamente, passando por algo que pode ser entendido como uma reencarnação, não uma ressurreição. Essa diferença é algo que explico em meus livros, baseando-me nos rituais e textos maçônicos. No ritual, Hiram, o herói da maçonaria, reencarna no novo mestre. Durante essa cerimônia, sussurram em seu ouvido duas palavras, a palavra passe e a palavra sagrada dos mestres. Os maçons possuem palavras de passe, sagradas e secretas, que permitem identificar a qualidade maçônica de alguém e confirmar o grau que essa pessoa possui ou reivindica. Um aprendiz ou companheiro nunca poderia se passar por mestre, pois desconhece essas palavras. Quando você é erguido e a cerimônia o transforma no novo Hiram,
As palavras ditas ao seu ouvido são Tubal-Caim e Moabom. Para compreender a maçonaria, é necessário realizar uma busca pessoal e interpretar tudo à luz da fé. No capítulo 4 do Gênesis, Tubal-Caim é descrito como um descendente de Caim. Cito aqui um texto maçônico. Tubal-Caim, o ferreiro, trabalha com metais e se insere espiritualmente como um continuador da linhagem cainita. Enquanto você não tem fé, isso pode não parecer problemático. Ser um continuador espiritual de Caim talvez não seja tão preocupante, especialmente para quem não acredita. No entanto, se recorrermos, por exemplo, aos comentários da Bíblia de Jerusalém sobre o capítulo 4 do Gênesis, lemos que a sucessão das gerações a partir de Caim manifesta a transmissão do pecado de geração em geração. Portanto, percebe-se que, ao se tornar mestre na maçonaria, o maçom se torna espiritualmente um continuador da linhagem de Caim. Segundo a maçonaria, não tenho conhecimento de hebraico, então confio na interpretação maçônica. Moabom significa, entre outras coisas, filho do pai. Assim, ao se tornar mestre, você é considerado filho do pai, mas também um continuador da linhagem espiritual de Caim. Em outras palavras, é uma ligação direta com o demônio, já que, como cristãos, sabemos que Caim foi inspirado por Satanás e tornou-se um assassino, aquele que matou o justo. Portanto, ao se tornar mestre, você carrega um peso significativo que está longe de ser uma luz, no sentido que a igreja atribui a essa palavra. No final, todos esses rituais são muito misteriosos. O aspecto luciferiano da maçonaria não é particularmente explícito. Às vezes até é, mas de maneira geral, quando você faz uma pergunta a alguém mais avançado, como um oficial ou um venerável mestre, ele responde que tudo isso é apenas simbólico. O simbolismo, porém, é algo muito poderoso e não deve ser subestimado. Um símbolo manifesta uma força. Lembro-me, por exemplo, de uma ocasião no 1º grau, embora eu já fosse mestre na época, durante uma cerimônia de retorno à luz. O venerável mestre fez algo que parecia uma glorificação de Lúcifer. Senti-me muito desconfortável com aquilo e fui perguntar ao venerável mestre sobre o significado. Ele explicou que Lúcifer não era Satanás, mas apenas o anjo de Deus, portador da luz. Acredito que isso seja resultado de uma completa falta de conhecimento bíblico. Não pretendo insultar os maçons, especialmente de determinados graus, ao insinuar que eles não têm conhecimento. Pelo contrário, eles possuem um conhecimento muito vasto. No entanto, penso que isso é, na verdade, um engano do qual a maioria dos maçons nem tem consciência. Afinal, Lúcifer e Satanás são a mesma entidade. A diferença na denominação vem apenas de uma questão cronológica. Lúcifer era o portador da luz até o momento em que se rebelou contra Deus, tornando-se Satanás. O orgulho está bastante presente na maçonaria, sem dúvida. Há um grau considerável de orgulho. Desde a iniciação, você é aceito por pessoas que se consideram um tanto fora do comum, que geralmente alegam conhecer segredos que outros não conhecem e que afirmam ter recebido a luz, com muitas aspas, porque não se trata da luz de Deus como entendemos. Lembro-me que no dia seguinte à minha iniciação, ao voltar para o trabalho, olhei para as outras pessoas como se fossem pobres profanos. Mesmo não sendo alguém particularmente orgulhoso, ou pelo menos espero não ser, senti implicitamente uma certa superioridade. Afinal, agora eu conhecia segredos que os profanos desconheciam e tinha acesso a vantagens que eles não teriam. Todo o percurso iniciático se baseia no esforço pessoal. Assim, ao alcançar certos níveis, como o 30º grau, por exemplo, ou mesmo o grau de mestre, é fácil ser tocado por uma forma de orgulho. Afinal, esses níveis implicam uma suposta igualdade com Deus, o que já é insinuado implicitamente no grau de mestre. Certo dia, enquanto eu estava em oração, ouvi a voz de Jesus. Deus havia permitido que meu último trabalho fosse próximo à Catedral de Narbona, onde havia um Cristo crucificado. Naquela época, percebi que havia uma distância entre mim e o Cristo. Embora eu estivesse começando a acreditar na existência de Deus, não de forma meramente conceitual, mas vivencial e profunda, minha fé parecia um pouco enfraquecida. Lembro-me de ter rezado e perguntado ao Cristo: por que você está se afastando de mim? No exato momento em que terminei essa pergunta, ouvi a resposta. Foi algo muito estranho, mas ele me disse: não sou eu que me afasto de você, é você que se afasta de mim. Essa resposta me desarmou completamente. Fiquei muito surpreso e pensei que talvez Deus estivesse tentando me dizer algo.
Conversei sobre isso com uma amiga muito religiosa, que me aconselhou a fazer um retiro na abadia de La Grace. Segui seu conselho, e o cônego que me recebeu indicou minha cela. Quando ele fechou a porta e me despedi, virei-me para o interior da cela e vi um crucifixo na parede. Não consigo descrever de outra forma. Fui tomado por uma emoção avassaladora, mas repleta de alegria. Caí de joelhos, em lágrimas, sentindo todo o amor que Cristo tem por nós. O que mais me surpreendeu foi o amor que senti por ele naquele momento. É um pouco difícil reviver esses momentos. Não sei se consigo contar nos dedos de uma mão as vezes que chorei em minha vida, mas naquele dia fiquei muito surpreso com as lágrimas que escorriam. Senti-me como uma criança diante de seu pai. Foi algo muito intenso. Na época, eu acreditava que poderia continuar trilhando meu caminho de fé e ao mesmo tempo permanecer na maçonaria. No entanto, havia algo muito estranho. Eu ignorava completamente que a igreja tinha definido ser impossível ser maçom e cristão ao mesmo tempo. Quando você faz essa pergunta a um maçom, eles negam essa incompatibilidade. Lembro-me de ter questionado meu padrinho na maçonaria sobre a excomunhão, e ele me deu a resposta habitual dos maçons. Não, isso não existe mais. Era algo do passado. Contudo, posso afirmar e testemunhar, com base em textos e raciocínios, não apenas os da igreja, que essa incompatibilidade é real e atual. Depois de viver uma experiência ao mesmo tempo brutal e magnífica de comunhão com o amor de Cristo, comecei a me sentir desconfortável nas reuniões da maçonaria. Passei a olhar os rituais com outros olhos e, sinceramente, já não conseguia mais permanecer ali. Houve um intervalo entre esse encontro com Cristo, que ocorreu em 2012, e minha decisão de me desligar da maçonaria, que só aconteceu em 2013. Durante esse tempo, amadureci minha decisão. Refleti bastante e compreendi que não era possível ser cristão e maçom ao mesmo tempo. Como não sou uma pessoa que joga em dois lados, decidi me desligar da maçonaria definitivamente. Quando você sai da maçonaria, seus irmãos e irmãs viram as costas para você. Para eles, você deixa de existir. No meu caso, eu realmente fiz tudo para desagradar a maçonaria. Escrevi, falei abertamente e voltei para a igreja. Mas, acima de tudo, denunciei ao Ministério Público irregularidades financeiras nos contratos públicos do órgão que eu dirigia na época. Essas irregularidades eram fruto de um esquema envolvendo uma rede político-maçônica. Isso levou alguns políticos de alto nível a serem julgados no tribunal. Alguns escaparam, provavelmente porque tinham os contatos certos na maçonaria. Outros não. Mas, como você pode imaginar, naquele momento, fui completamente ostracizado. Devo mencionar que a maçonaria tem uma espécie de filosofia de ajuda mútua. Enquanto você é alguém que pode contribuir para a maçonaria ou para certos maçons e, ao mesmo tempo, precisa de algo, a ajuda é garantida sem grandes dificuldades. Porém, quando você se torna um pária, é imediatamente excluído. Os maçons da sua própria loja rapidamente escolhem o lado que consideram mais vantajoso. Geralmente, o lado do poder que você denunciou. Assim, da noite para o dia, me vi sem apoio algum, sem amigos e completamente isolado. Fui simplesmente demitido do meu trabalho. Eu era funcionário público de alto escalão e perdi o cargo. Vale destacar que fui servidor por 35 anos. Durante esse tempo, sempre recebi avaliações anuais extremamente positivas, muitas vezes elogiosas. Sempre fui um profissional sincero, competente e dedicado. No entanto, fui demitido por insuficiência profissional. Eu não julgo as pessoas. Acredito que existam muitas pessoas sinceras e até mesmo boas na maçonaria. Entretanto, critico a doutrina. Na maçonaria, você encontra pessoas encantadoras, assim como, na igreja, pode haver pessoas menos recomendáveis. As pessoas têm suas qualidades e defeitos. No entanto, a doutrina maçônica é algo extremamente questionável. Deus nos criou livres, então eu diria aos maçons e àqueles que consideram entrar na maçonaria que essa é uma decisão livre. Tudo depende do que buscam na vida. Se buscam esoterismo, ocultismo ou até magia, mesmo que esses elementos sejam introduzidos de forma sutil e progressiva, que sigam esse caminho, se assim desejarem. Porém, devem estar cientes das consequências e preparados para enfrentá-las. Por outro lado, gostaria de dizer que, na minha visão, o único caminho capaz de verdadeiramente satisfazer uma alma é aquele que leva a Cristo. Eu gostaria de dizer, e até sonho com isso, que os maçons experimentassem a felicidade que encontrei ao me encontrar com Cristo.
Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui testemunhando sobre minha conversão. Deus os abençoe. Para aqueles que desejam saber mais sobre este tema, é possível adquirir os livros de Sérgio Abade Galardo. Ele tem 3 obras publicadas. A primeira é Servi a Lúcifer Sem Saber. As outras 2 são Porque Deixei de Ser Maçom e A Conversão de um Franco-Maçom. Tradução livre. Oremos. Senhor Jesus, queremos começar te agradecendo pelo testemunho de Sérgio que nos abre os olhos. Um testemunho edificante. Obrigado pela coragem que lhe deste para testemunhar e denunciar tudo o que viveu nas lojas maçônicas. Obrigado, Senhor, por iluminar aqueles que neste momento estão na maçonaria, seja de forma consciente ou inconsciente. Venha iluminá-los com a tua luz e dá-lhes a coragem de renunciar a isso, tornando-se luz para este mundo. Obrigado, Senhor, porque tu mesmo disseste: Eu sou a luz do mundo. Pedimos que te reveles àqueles que estão em busca da verdade, especialmente nas lojas maçônicas. Talvez você que está assistindo agora esteja na maçonaria. Se está aqui neste momento, não é por acaso. O Senhor quer te revelar a verdade e a luz. Somente Jesus pode preencher o desejo do seu coração. Não espere até amanhã. Este é o momento favorável para decidir deixar a maçonaria e voltar-se para o amor de Deus, que te espera de braços abertos. Senhor Jesus, agora quero orar em reparação por todo o mal que é feito nas lojas maçônicas, por toda a influência que a maçonaria exerce no mundo, nas leis e na política. Senhor, tem piedade e perdoa tudo o que fere o teu coração. Também confio a ti todas as famílias que sofrem por ter algum de seus membros envolvidos na maçonaria. É uma dor enorme. Continuem orando por essas pessoas, pois o Senhor se deixa tocar pelas orações. Irmãos e irmãs, o próprio Senhor declarou que nada há de secreto que não seja revelado. Deus quer expor todos esses segredos e tudo o que acontece nesses rituais. Isso não agrada a Deus, como a Bíblia deixa claro. Proponho que oremos concretamente pela libertação de nossos países, para que não estejam mais sob a influência da maçonaria. Escrevam nos comentários: Jesus, liberta meu país, seguido do nome do país. Temos fé que o Espírito Santo agirá. Senhor, quero orar especialmente por todos os líderes do mundo e por aqueles que têm responsabilidades e estão na maçonaria. Peço que experimentem profundamente o teu amor e conduzam muitas almas a ti. Peço também, Senhor, que todos os maçons possam alcançar um verdadeiro arrependimento e buscar a reconciliação. Para essas pessoas, haverá um antes e um depois. E lembrem-se, nada é impossível para Deus. Amém. Você ouviu e refletiu sobre um testemunho profundo e transformador, que nos chama a uma importante reflexão sobre nossa fé, nossas escolhas e o que realmente estamos buscando na vida. Agora pergunto a você: você está disposto a seguir o caminho da verdade e da luz? Ou continuará se escondendo nas sombras de doutrinas que distorcem a essência da fé cristã? Como você se sente diante dessa realidade? Será que chegou o momento de mudar? De renunciar a tudo aquilo que te afasta de Deus? Ou você vai continuar adiando a decisão mais importante de sua vida? Eu te convido a refletir e tomar uma atitude. Não deixe para amanhã o que pode mudar sua vida hoje. O Senhor está de braços abertos, esperando por você. Se você sente que é hora de dar esse passo, não hesite em se entregar ao amor de Cristo, que é a verdadeira luz. Se você está buscando mais conhecimento sobre esse tema e quer entender profundamente o que a maçonaria representa, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui você encontrará mais conteúdos que vão te ajudar a crescer espiritualmente e a encontrar o caminho da verdadeira liberdade em Cristo. Vamos caminhar juntos nessa jornada de transformação? Se você tem alguma dúvida ou deseja compartilhar sua experiência, deixe seu comentário abaixo. Deus te abençoe. Eu não era ateia ou algo do tipo. Simplesmente não me importava. Para mim, nada daquilo parecia verdadeiro. Quando cheguei aos meus 20 e poucos anos, comecei a me interessar por coisas ligadas ao que chamam de nova era, sem perceber. Eu tinha um moicano, havia raspado a cabeça e já estava começando a fazer tatuagens. Eu tinha cerca de 21 anos quando comecei a participar do programa Miami Ink. Nesse momento, eu já era uma alcoólatra em estágio avançado. Bebia o tempo todo,
E também havia começado a usar substâncias ilícitas. Comecei a me interessar por esse tipo de literatura e a aprender sobre meditação transcendental. Naquele momento, parecia algo que aliviava temporariamente os problemas, como se fosse um curativo em um navio afundando. Aquela noite foi especial para mim porque tive uma grande realização. Não queria mais essas muletas na minha vida. Cheguei à conclusão de que queria apenas Jesus. Para mim, todas essas outras coisas, técnicas de respiração, feitiços, adoração à natureza, eram distrações. Preferi eliminar tudo que pudesse me distrair